Olá, aqui é a Helga com notícias não tão católicas do Glória TV. Francisco, o uísque é a verdadeira água da vida. As imagens de Francisco recebendo uma garrafa de uísque escocês dos seminaristas escoceses e chamando-o a verdadeira água da vida foram censuradas pelo Vaticano, relata o thetimes.co.uk no dia 15 de abril. A piada fracassada de Francisco fez parte de um documentário sobre o seminário escocês em Roma. Foi gravado no ano passado no Palácio Apostólico e foi ao ar na BBC da Escócia no domingo 18 de abril. Funcionários do Vaticano insistiram em que a observação de Francisco fosse eliminada do filme. A água da vida refere-se ao Espírito Santo e pode-se encontrar em Apocalipse 21, 6 e 22, 1 e também no Catecismo da Igreja Católica 1137. Primeiro bispo dos Estados Unidos relaxa restrições à missa pública. O bispo de Las Cruces, Peter Baldacchino, do Novo México, levantou sua proibição de missas, casamentos e funerais públicos, informa o CatholicNewsAgency.com do dia 15 de abril. Baldacchino escreveu aos seus padres que a proibição de missas não pode se tornar o status quo num futuro previsível. Encoraja as missas ao ar livre e missas no estacionamento, mas salienta que os padres devem respeitar as restrições civis que limitam reuniões a 5 pessoas. No entanto, ele discorda das decisões governamentais que consideram as igrejas como não essenciais. Cardeal de Kessel retira-se temporariamente por motivo de saúde. O cardeal pró-homem com homem, mulher com mulher, Joseph de Kessel, de 72 anos, da Bélgica, deixou temporariamente sua arquidiocese e a presidência dos bispos belgas devido a problemas de saúde. Foi-lhe iniciado um tratamento médico, não relacionado com o bichinho. Isso torna impossível para Kessel cumprir suas tarefas durante várias semanas, anunciou a arquidiocese no dia 14 de abril. A arquidiocese é agora dirigida por 3 bispos auxiliares, Jean-Luc Hudsin, Jean Coquerolles e Koen van Hutte, bem como pelo vigário-geral. Essa notícia parece boba, mas é uma crítica, como tantas que faz o Glória TV, a esses cardeais que são pró-homem com homem, mulher com mulher, porque realmente vai contra a doutrina bimilenar da Igreja Católica. O magistério, a doutrina e tudo, a Igreja Católica não está a favor desse tipo de relacionamentos. E isso é tão fácil de ver, tão claro, mas parece que hoje em dia é um absurdo dizer coisas como essas, ou escrevê-las como faz esse meio de comunicação. Como Bento XVI celebrou seu aniversário? O arcebispo Georg Genswein contou ao Vatican News sobre o 93º aniversário de Bento XVI. Devido ao bichinho, Bento XVI não recebeu nenhuma visita. No entanto, a Santa Missa e as refeições foram mais solenes do que o habitual. Como prenda surpresa, Ratzinger recebeu a biografia de 1.100 páginas intitulada Bento XVI, Uma Vida, de Peter Ziewald, em inglês. É improvável que ele consiga terminar de lê-la antes de completar os 100 anos. Sim, porque é muito longa, não? Essa biografia de Peter Ziewald, acerca da qual eu trouxe um vídeo para o meu canal, vou deixar aí a chamadinha, é imensamente longa, 1.100 páginas segundo essa notícia. Mas deve-se talvez à enorme admiração que tem Peter Ziewald pelo Papa Bento XVI. O aniversário de Bento XVI é em 16 de abril. A espada da misericórdia de Francisco voltou a matar. No dia 15 de abril, Francisco aceitou a renúncia do bispo espanhol José Luis del Palacio y Pérez Medel, de 70 anos, do Peru. Palacio pertence ao caminho neocatecumenal e é amigo do cardeal aposentado de Lima, Juan Luis Cipriani, que é do Opus Dei e que Francisco substituiu em janeiro de 2019 pelo arcebispo anticatólico Carlos Castillo. Palácio passou os últimos 44 anos no Peru, onde cuidou dos pobres, marginalizados e encarcerados. Mas isso não o ajudou, porque, segundo Marco Tossati escreveu no dia 16 de abril, ele recusou a comunhão de Francisco para os adúlteros e, por isso,
sem razão aparente, foi obrigado a demitir. Num gesto de delicadeza clerical, Palácio recebeu a notícia de sua deposição na véspera da Páscoa. Alemães loucos, o presidente dos bispos acredita que os casais homem com homem, mulher com mulher, fiéis, são abençoados por Deus. Atualmente, muitas pessoas recebem a mensagem de que a igreja adere a uma moral proibitiva em matéria de moral sexual. Mas ela quer mudar isso, disse ao Faz.net Georg Betzing, presidente da Conferência Episcopal Alemã de Limburg, no dia 12 de abril. Como exemplo, ele não mencionou a pedofilia que a esquerda política propagou durante décadas, mas as relações de homem com homem e mulher com mulher, outra coisa favorita da esquerda política. Na teologia moral, e o Glória TV coloca entre colchetes de modo que você lê e você vê desteologia moral. Bom, mas o que ele disse realmente foi: na teologia moral, há muito que nós nos movemos para dizer se o amor e a fidelidade genuínos são vividos, temos que reconhecer isso. As pessoas decidem como vivem de qualquer forma. Podemos dizer-lhes que sua relação está sob a bênção de Deus? Explicou Betzing. No entanto, a teologia moral, diz o Glória TV, a adequada, sabe que o amor verdadeiro nunca é pecaminoso e que a fidelidade ao pecado chama-se vício. Aí vemos, né? Os alemães estão sempre nessa linha de destruição da igreja. Começou com Lutero, lá no século XVI. E eles não param. Pachamama 2.0. Cardeal Cupitt realiza o ritual do ídolo do céu, Sky Idol Ritual. No dia 7 de janeiro, o cardeal de Chicago, Blaise Cupitt, realizou o ritual de despertar do leão chinês antes de presidir uma eucaristia no Carmel Catholic High School em Mundelein, Illinois. O ritual é necessário para abençoar um novo traje de dança do leão e consiste em oferecer comida e incenso ao ídolo do céu. 2 velas são acesas para que o ídolo possa ver a oferenda. A bênção, entre aspas, consiste em colocar tinta nos olhos, nariz, boca, orelhas e corpo do leão. Cupitt executou essa parte. Ele fez a seguinte invocação: boa sorte para a tua cabeça, luz milagrosa que brilha nos teus olhos. Teus ouvidos captam sons de todas as direções. Que a grande fortuna mais auspiciosa e o grande lucro seja para ti durante todo o ano, desde o início até o fim. As roupas de leão são usadas no Ano Novo Chinês para a dança do leão, que tem por finalidade assustar, afugentar o monstro Nian e dar sorte, trazer sorte para o ano vindouro. Good fortune upon your head, miraculous light glittering to your eyes, your ears capturing sounds from all directions. May the most favorable auspices, big fortune, and great profit be to you throughout the whole year, from the beginning all the way to the end.
O Vaticano recusa pedido de diálogo. A Sociedade São Pio X pediu ao Vaticano novas conversas dogmáticas sobre temas controversos, escreveu o padre Benoit de Journa, superior do distrito francês, no seu boletim de março, laportelatine.org. No entanto, o Vaticano respondeu que atualmente não há planos para voltar às questões dogmáticas. Para a Sociedade de São Pio X, um acordo sobre questões teológicas é fundamental para chegar-se a um acordo com o Vaticano. O diálogo teológico da Sociedade São Pio X com a Congregação para a Doutrina da Fé, que ocorreu entre 2009 e 2011, terminou sem resultados. O Vaticano não dialoga, não. Dialoga só com o governo chinês, né? Francisco gosta de manter diálogo com o governo chinês, governo comunista. Como eu já mostrei neste canal N vezes, Cardeal Zen, de Taiwan, o pobre, não tem vez com Francisco, que sempre lhe dá as costas. O chip implantado acima do polegar custa $180. Mais de 4.000 suecos estão deixando-se implantar um microchip que contém detalhes sobre sua identidade, escreveu, em outubro de 2018, o dailymail.co.uk. O procedimento custa cerca de $180. O chip tem o tamanho de um grão de arroz. Ele é implantado através de uma seringa na parte de trás da mão, muitas vezes acima do polegar. O chip, que é o mesmo que se usa nos cartões de crédito sem contato ou nos pagamentos móveis, supera a necessidade de dinheiro, bilhetes, cartões de crédito e até dos meios de comunicação social. A Biohacks International é a líder de mercado no setor. Várias empresas na Suécia já oferecem um serviço aos seus empregados, muitas vezes gratuitamente, para ajudá-los a entrar rapidamente no edifício a pagar a comida na cafeteria. Uma operadora ferroviária sueca utiliza os chips para permitir que os clientes paguem os bilhetes. A tecnologia não é nova, são utilizados chips semelhantes como placas de colarinho virtual para animais de estimação. Os dados gerados pelos chips podem mostrar a frequência com que o empregado vem trabalhar ou vai comprar. Uma pessoa não se pode separar facilmente do chip. No entanto, muitos suecos estão favorecendo a conveniência em detrimento de sua privacidade. Eu também tenho um vídeo sobre implantação de chip na mão. Ocorreu num país da América Latina um evento em que a plateia vibrava com a amostra de uma pessoa com o chip na mão. Incrível. Eu vou deixar também a chamada aí para quem quiser ver o vídeo. Mais uma vez, Francisco comanda e depois culpa aqueles que o obedecem. As missas ao vivo e sem pessoas são um perigo e são gnósticas. Divagou Francisco durante a sua missa ao vivo e sem pessoas no dia 17 de abril. Ele afirmou que os sacramentos não podem ser virtuais. Esta não é a igreja, é uma igreja numa situação difícil, disse ele. Antônio Sotti lembra no Facebook que Francisco tem um padrão de ridicularização daqueles que lhe obedecem. O fechamento das igrejas é, para Sotti, o exemplo mais recente. Francisco começou exigindo do clero a obediência ao Estado, que queria o fechamento das igrejas, e recebeu o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte. Agora, Francisco parece ter mudado de opinião, porque os fiéis estão infelizes e o bichinho apagou a hierarquia, incluindo Francisco. Assim, ele está descarregando a responsabilidade da igreja gnóstica, entre aspas, ao vivo, sobre os bispos estúpidos que lhe obedeceram. Bispos sobre o regime do bichinho. Já experimentamos isso antes. As restrições do bichinho recordam ao bispo católico grego de Oradea, Virgil Bercea, 62 anos, na Romênia, o tempo sob o ditador comunista Ceausescu. Já tivemos isso antes, disse ao catholicnews.com no dia 11 de abril. A situação recorda o fechamento das igrejas durante mais de 40 anos sob o comunismo, quando não tínhamos possibilidade de adorar, e muito menos de celebrar a Páscoa. Durante o comunismo, tudo o que restava era oração em casa. Bercea acredita que, embora as circunstâncias sejam diferentes de agora, até então, as realidades são muito parecidas. Portanto, muitos dizem que a situação sob o comunismo voltou. É isso por aqui, por agora. Até meu próximo vídeo.